Boa noite, tudo bem? Vou chamar uma pessoa muito querida para participar agora no início comigo. Boa noite, Tudo bem, Luiz? tudo ótimo e você? Tudo bem. Boa noite, gente linda, maravilhosa. Eu convidei o Luiz. Ele é um espiritualista, terapeuta, psicanalista de altíssimo gabarito, um Obrigado. profissional maravilhoso e o melhor ainda, uma pessoa de muita luz e querida do meu coração. Vocês vão amar ele. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, que eu sempre faço, né? Usando um livro com mensagens positivas. E está dito que encontre a felicidade fazendo a alegria de outras pessoas, de amor, carinho, afeto e respeito. Se porventura não os receber, não se zangue, nem se aborreça. As coisas boas, ofertadas de coração, muitas vezes recebemos de quem menos esperamos. Não exija demais das pessoas, faça você a sua parte. Distribua o que traz de melhor em seu coração. A felicidade é também fazer os outros felizes. E é isso, né, gente? Hoje vamos entrar com um tema bem pertinente ao momento a qual estamos passando, né? Os medos que porventura estão aparecendo no nosso consciente e florando no nosso inconsciente, de maneira que não estão nos deixando nem mesmo dormir, né? Surge uma angústia, surge uma ansiedade, e isso vai atrapalhando o nosso dia a dia. Eu digo para vocês o seguinte: o medo, ele é tão assustador, que dentro da nossa vida ele pode nos fazer o quê? Entrar em pânico. Muitas vezes, quando estamos para fazer uma prova, mesmo sabendo da matéria, muitas vezes esse medo toma conta da gente. Mas de que maneira? Ele vai dando uma ansiedade excessiva, essa ansiedade se torna o quê? Um cansaço, porque todo medo que temos desprende-se o quê? Energia. Desprendendo-se energia, o que acontece? A gente vai ficando cansado, exaurido. E isso vai fazendo com que a gente fique o quê? Cada vez mais bola murcha, digamos assim. E estando assim, o que acontece? Acomete-se a falta de raciocínio, principalmente no exemplo que eu dei, de uma prova. O medo é necessário? É necessário. Sem ele, não estaríamos com uma mente sã. Por quê? Sem medo, estaremos passando pelo carro e passando e sofrendo agressões físicas ao nosso corpo. Não teríamos noção do que estaríamos fazendo. O medo se faz necessário. O medo se faz necessário agora, nessa quarentena, para que nós nos conscientizemos de que precisamos estar dentro de casa. Dentro de casa é o quê? É onde estaremos resguardados. Tô Eu posso. certa, Luiz? Tá certíssima. É que o medo, na verdade, é um mecanismo de defesa que a gente tem, que ocorre de forma inconsciente e que ele coloca a gente, que ele protege a gente de todos os riscos que a gente pode correr na vida, né? Todo momento que a gente se coloca numa linha de fazer, o nosso ego, o nosso eu, a nossa essência,
ela recebe uma mensagem do nosso inconsciente que vai criar um mecanismo de defesa para defender a gente dessa situação de dor, né? De desprazer. Porque a gente nasceu como dentro do nosso psique, dentro da nossa estrutura emocional, a gente nasceu para o princípio do prazer, para buscar prazer. Né? Sim. Tanto que o primeiro ato que a gente tem quando a gente nasce é mamar. É buscar o seio da mãe. A gente é instintivo. O prazer é uma busca instintiva dentro do nosso psique, dentro do nosso sistema emocional. E aí, toda vez que a gente é colocado numa prova ou numa situação de desprazer, de risco do nosso prazer, inclusive, o nosso inconsciente ele vai criar uma defesinha. E o medo é uma delas. Né? O medo é uma delas. E você estava falando agora... muito bem colocado, sobre essa situação que a gente vive, né, da atualidade. Porque o medo não é só do coronavírus, da situação que a gente está vivendo, hoje a gente vive uma condição que a gente nunca viveu, né, de isolamento social. Eu não acredito tanto no isolamento social, até porque a gente consegue ainda conversar com as pessoas, se relacionar. Interagir, né? Interagir, mas é um isolamento físico, né? E a gente não tá disposto a isso, né? A gente não tem essa capacidade de entender. E só para finalizar essa entrada, eu acho que, de alguma forma, tá tudo aqui dentro, né? Tá tudo aqui dentro. Tá tudo aqui Esse dentro medo, muitas vezes, Luiz, ele vem acoplado à não convivência com o nosso próprio eu, certo? Ele vem do nosso próprio eu, na verdade, né? Que, na verdade, quem determina e quem está sendo colocado em risco é o nosso eu. Aí que é o mais interessante. O nosso eu tá sendo posto em risco. Então, eu estou em risco. Então, o meu inconsciente vai me colocar um mecanismo de defesa para eu não enxergar aquilo, para eu não viver aquilo, para eu não colocar a mão no fogo, né? Sim. Para eu não pular do prédio. Exatamente, mas o que eu quis dizer é essa convivência com o nosso eu é que nos faz ficar amedrontados, porque temos uma vida tão corrida, né? A rotina é tão assídua dentro da nossa vida, do cotidiano, que muitas vezes não sabemos trabalhar com esse eu. Ah, perfeito. A gente não consegue lidar, às vezes, com a gente, né? Aí surgem os medos. Sim. Meu Deus, estou aqui trancada, vou ter que conviver comigo, eu estou sozinha ou acompanhada, porque às vezes você está no meio de uma multidão e está sozinha, né? Aí o que acontece? Muitas vezes nos tornamos o quê? Acovardados perante as situações da vida. E como o tema da live Sim. hoje é medo, de como enfrentar essa quarentena com medo, na última live, eu frisei muito bem isso. Nada, absolutamente nada está sob o nosso controle. Nada está sob o nosso controle. Então, a primeira coisa que temos que rever. Não te ouvi, Luiz. Esse é o motivo do medo. Não estou ouvindo. Tá me Sim. escutando? Agora sim. Alô? Oi. Agora tá. Então, esse é o maior Sim. falta de controle, né? Tá me escutando? A falta de controle o controle é o gancho que maior. não está na nossa mão, né? Nunca esteve. Não, que na verdade nunca esteve, mas de forma arrogante, né? De forma arrogante, a forma arrogante que a gente muitas vezes enxerga pessoas, o universo que está à nossa volta, a gente acha que a gente é dono de tudo. Né? Essa dança que a gente traz dentro do nosso psique, que é desenvolvida e que ela se coloca para
defender a gente até do próprio mundo, enfim, que a gente sabe que é o mundo que a gente vive, ela não deixa a gente achar que o controle ele não faz parte da nossa essência. A gente toma o controle na nossa mão de forma absurda. E aí, quando a gente consegue enxergar que a gente é capaz de controlar, às vezes, um estar sozinho, num momento desse, como a gente está vivendo, a gente entra em parafuso mesmo. Eu acho que uma coisa está de mão dada com a outra. A falta de fé, né? Onde Deus anda de mão dada com a gente nesse momento. Onde você está fortalecido, o que acontece? A pessoa espana quando não está. Perfeito. Porque a gente é bio, psico, social e espiritual. A gente não pode esquecer que a gente tem esses 4 pilares, né? Então, partindo daí, como está nosso pilar, né? A gente busca reforçar muito os pilares do social, do bio, do cuidado com a nossa casca, né? Com a nossa matéria. A gente esquece, às vezes, de cuidar da essência. A gente esquece às vezes, de olhar para dentro. E é por isso também, Kátia, que quando a gente fala do medo, a gente às vezes vai lidar com algo que a gente nem tem contato. Né? As pessoas, às vezes, elas começam a olhar para o seu interior, para a sua essência, para a sua alma, né? Para os seus desejos e para a sociedade como um todo, e elas se deparam com algo que elas nem conhecem. Tá? É bem conturpado esse assunto, né? Porque lidar com esse tipo de sentimento, tipo, o que é fé? O que eu tenho que fazer para ter fé? Você não tem que fazer, você tem que sentir. Sentir que tem algo maior que você que pode te acolher em todos os momentos da sua vida e te fazer o quê? Viver na plenitude. Porque quando temos a espiritualidade enraizada, né? Ou seja, Deus dentro da gente, podemos o quê? Podemos o quê? Superar diversos obstáculos que, porventura, na vida vão surgir. Mas como? Nos fortalecendo na fé. E é engraçado, quando a gente fala da fé, a fé é aquilo que a gente entrega de maior e de melhor para algo que a gente não tem controle e que a gente não vê. Para algo que é impalpável. Exatamente. E aí a gente volta no começo, na tua citação, que foi muito feliz, mas eu tenho medo de perder o controle. Então, a fé pode ser, para muitas pessoas, uma situação na qual ela perde o controle. Mas pode ser um mega exercício de perda de controle. Né? Ao mesmo tempo, eu posso fazer um super exercício da perda do controle, entregando a minha essência, a minha fé, a minha crença, o meu desejo mais puro, mais sutil, né, da minha alma, para algo que eu não sei o que vai acontecer, da qual eu não tenho controle. E aí a gente começa a linkar, né, porque os assuntos eles vão se costurando. Você vê dentro de cada um, dentro das pessoas, quando elas estão nesse processo do desespero, do medo, da falta do controle, do futuro, né? Porque o medo é do que... Sim, da incerteza, né? O medo ele acompanha o que a gente chama de ansiedade. A ansiedade é o medo do futuro, né? A depressão é a dor do passado. O estresse do presente. Então, a gente está vivendo um processo de ansiedade do que tá para vir, do que está para acontecer. E esse medo, esse desespero que a gente consegue ver, hoje na clínica, então, as pessoas elas chegam a ponto de não saber o que dizer. A gente vê muito isso em consultório, né, Luiz?
As pessoas chegam, elas não sabem, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei o que eu quero ver. Porque é o medo do desconhecido, né? É o medo de estar só e se deparar ali com as suas verdadeiras necessidades. Porque essa é a grande sacada. Quando eu estou sozinho, quando eu me ponho nesse movimento de isolamento, eu tenho algo para olhar, né? Eu tenho algo que eu posso parar para perceber em mim. E Sim, qual é o medo que eu tenho de estar só comigo? Né? Qual o medo que eu tenho de estar só com os companheiros, com as companheiras, os casados, com as famílias, com os filhos? Qual o medo que eu tenho de me deparar com a minha família e com a minha estrutura de vida, com aquilo que eu coloquei dentro do social e eu elegi como família? sim. O que me leva a isso, né? O que nos une também, de alguma forma? O que nos coloca ali para olhar o quê? E aí, quando você cita a fé, eu tenho uma visão holística e é claro que dentro de cada crença, de cada fé, de cada eixo religioso, mas que eu acho que todos acabam tendo a mesma percepção, é que algo está me sendo dado a oportunidade de vivenciar e de experimentar e de ver, Aquilo que né? estava calado, né? Aquilo que está Calado dentro calado, de... que está tentando gritar, o mundo está tentando gritar há tanto tempo e a gente não consegue parar para perceber, né? A gente não conseguia parar para perceber as pessoas que vivem na linha da miséria. E hoje a gente consegue olhar e se solidarizar com essas pessoas de alguma forma. Porque muitos estão chegando, podem chegar nessa condição facilmente. Com Né? certeza, principalmente Porque depois disso tudo passar. depois disso tudo passar, porque a gente sabe que vão vir ainda os problemas econômicos. A gente vive hoje um problema de saúde pública. Mas nós teríamos agregados a esse problema problemas socioeconômicos, problemas ambientais, problemas, enfim, da distribuição, da má distribuição de renda que a gente vive, né, dentro do nosso país, e que isso está sendo colocado, e a gente está conseguindo olhar para coisas que a gente nunca percebeu, para pessoas que a gente nunca percebeu, que eram invisíveis aos nossos olhos, né? Com E certeza, que eu concordo hoje, plenamente. de alguma forma, a gente passa também a ter um outro critério para olhar para a gente, a Sim. estabelecer um outro critério para olhar para a gente, para olhar para a nossa essência, para a nossa vida como um todo, mas percebendo assim, qual é o meu propósito, né? Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? Exato, qual é o meu O propósito que que eu eu vim? posso fazer para melhorar esse momento a qual eu estou passando? Eu costumo falar que as pessoas me perguntam, Kátia, você está sempre de bom humor, né? Você ri de tudo. Não, gente, não. Eu tenho até um lema: tudo bem não estar bem todos os dias. Eu falo isso para meus pacientes. E eu digo o seguinte: uma das coisas que me ajuda muito a me superar no dia a dia desta quarentena, principalmente, eu estava totalmente parada em matéria de atividade física. E agora eu iniciei uma atividade física, uma espécie de um exercício funcional, digamos assim. Eu não sou muito, não sei os termos técnicos, para queimar um pouco de gordura em menos tempo. Mas é uma coisa rápida, no máximo, não chega nem a 30 minutos. Pois bem, o que eu faço para manter o meu pique diário? Porque entre um atendimento e o outro eu tenho meus afazeres dentro de casa. É um almoço que eu faço, um lanche, uma limpeza, né? Todo mundo tem isso, todo mundo está fazendo Não, isso. está todo mundo E hoje olhando até para suas casas de forma diferente, né? Para o se celular. curtindo o que você tem, porque não tinha nem tempo para olhar, né, Luiz? Pois Exato. bem, eu coloco músicas
animadas. Então, de doido todo mundo tem um pouco, eu tô andando dentro de casa fazendo as coisas, cantando, dançando. Isso eleva muito a minha vibração. É uma dica que eu dou para vocês. Desculpa, gente. Você não tem momentos ruins a qual você fica cabisbaixo, introspectiva? Lógico. Antes de ser o que eu sou ser humano. Então, tem sim, é verdade, existe. Aí é o momento Claro. de você o quê? Se recolher, se olhar, se curtir, introjetar e ver o que é que está te incomodando. E esse processo de reflexão, ele faz parte da nossa natureza, né? Crescimento, Esse né? processo de introspecção, ele faz parte da nossa natureza. E faz parte do nosso processo de maturidade mesmo, né? É que a gente como um castigo da infância, né? Então, durante a infância, Eu acho que é a internet dele. Agora voltou. Oi, Luiz. Tá dando um pouco de delay. Tá me ouvindo? Hello? Tá me ouvindo? Não estamos te ouvindo. Alô? Não estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Dá aí um joinha aí. Sim ou não? Alô? Luiz, você está me ouvindo? Eu vou encerrar e ligar para você de novo. Vou te mandar o convite. Espera aí. Só um momento, gente, que eu vou mandar o convite para o Luiz. Vamos ver se ele agora consegue entrar. Desculpa, né? Em épocas de quarentena, tudo acontece. Ele está se conectando. Oi? Você ainda não entrou. eu tô te vendo, eu tô te ouvindo bem. Agora que você entrou. Tá tudo em câmera lenta, Luiz. Não estamos te vendo quase. Travou tudo. O pessoal está dizendo. A minha internet, eu acho que está legal porque eu estou me vendo bem, aí parece que as meninas estão me ouvindo, o pessoal está me ouvindo. Mas você não. Está melhorando agora Tá para você. melhorando? Agora sim. Apesar de estar assim, parecendo que está reiniciando. Ouvindo bem, eu tô te ouvindo Alô? bem. Agora está me ouvindo, Alô, eu Luiz? tô te ouvindo, eu tô te ouvindo e te vendo bem. Então vamos lá. Você estava falando da que vem da infância, o medo. Ah, tá. Então, na verdade, o castigo. Qual é o castigo que a gente recebe quando a gente é criança e quando a gente não pode fazer, ou quando a gente faz algo de errado? É a criança colocada num canto,
isolada do meio social, ela é colocada num quarto. Então, essa experiência que a gente traz na infância, do isolamento, do estar sozinho, ela é tida dentro do nosso inconsciente como um castigo. Sim. Então, quase para a totalidade de nós, esse processo de viver esse isolamento, de viver esse isolamento físico, que não seja social, mas que seja físico, ele é tido inconscientemente como um castigo. Então, Sim. de alguma forma, eu estou sendo punido por algo, ou que, na verdade, não existe punição nenhuma. Né? Na Sim. verdade, essa é uma defesa que a gente tem que ter para a nossa sobrevivência. É um processo natural e que a gente tem que, olhando o todo, né, a sociedade como um todo, é prudente, é responsável, é maduro a gente olhar para o recolhimento, para o isolamento, sabendo das proporções que a gente pode vir a ter se a gente não fizer esse isolamento físico. Mas, inconscientemente, a gente não é levado a esse processo de defesa. O nosso sentimento de estar sozinhos e não poder sair para manter a nossa vida, a nossa rotina, para viver dentro da nossa liberdade, é a experiência que a gente tem quando a gente cria essa experiência da infância e que a gente parece que está sendo colocado de novo num quartinho ou num cantinho da parede e a gente ali vai ter que ficar até a mãe decidir que o castigo já foi atendido, né? De que a Exatamente. punição que eu fiz já foi atendido. Então parece que a gente está na mão de alguém inconscientemente isso. Claro que no consciente a gente sabe qual o motivo. Mas dentro do nosso processo a gente... E a gente sabe também que existem dentro desse processo todo o próprio medo, e voltando para o teu tema, porque senão eu fujo fácil, né, Kátia? Não faz Aí maldade, a eu vou gente lá e te volta, puxo. puxa de volta. E aí dentro desse nosso processo, a gente fala também dos nossos medos primários, né? A gente volta a olhar para a nossa essência, para o nosso eu, e eu estou sozinho em casa, estou eu e a Pituca, que é a minha cachorrinha. Então, o que eu volto a olhar para mim, né? O que eu volto de que forma eu volto a olhar para a minha vida, para a minha essência, para os meus projetos, para as coisas que eu quero para o meu futuro. E essa é uma oportunidade que, se a gente transformar esse medo em ação, ela pode ser uma oportunidade única na vida. Com Porque certeza. talvez nunca mais vamos conseguir ficar 15, 20 dias dentro de casa. Em nossa própria companhia, né? Nossa própria companhia. Eu costumo dar um exercício para os meus pacientes, que quando estão fazendo terapia online agora comigo, de escrever num papel os seus medos. Medo de quê? Eu tenho medo de estar sozinho, eu tenho medo de comer determinada coisa, eu tenho medo de atravessar aquela rua, eu tenho medo de avião. Coloque todos os seus medos no papel. E depois vamos trabalhando um a um. Da onde veio esse medo? Esse medo de avião foi por causa de quê? É alguém que contou alguma coisa para você e você incutiu dentro do seu psique? Ou você passou por uma situação? Essa situação vai ser repetitiva? Não sabemos, pois nada está sob nosso controle, né? Isso é um exercício Exato, mas aí, mas ótimo. aí como a, mas aí como a gente quer ter controle de tudo, a gente já cria outros mecanismos, né, outras defesas para não viver outras coisas. Mas aí eu volto pro ego, né, pro eu, para a gente mesmo, né? E eu comigo mesmo, né? O que é E que o eu não medo estou de eu conseguindo descobrir, suportar, né, Luiz? e o medo de descobrir que a minha fé é limitada, que as minhas crenças são tão limitantes que a minha fé não consegue.
Eu acho que está travando muito, porque está chovendo muito aqui. Não sei aí onde vocês estão. Eu acredito também que ele está me ouvindo, mas a gente não está ouvindo ele. Não venham falar que é o Mercúrio retrógrado, que não Eu, é. melhorou? Melhorou. Eu vou fazer da parte de fora aqui de casa. Vou Tá aproveitar. ótimo. Vou sair. Você acha que é melhor? Tá bem agora? Tá. More or less. Então, e de alguma forma, todo esse nosso processo, ele passa por um desafio, né? Que é o voltar, que é o entender, é o compreender, é o encarar. E a coisa mais difícil da gente encarar é aquilo que está dentro da gente. É aquilo que está dentro do nosso ser, aquilo que a gente viveu, né? Que são as dores da nossa infância, que são as rejeições que a gente sofreu durante a vida, que são os fracassos que a gente acumulou aí nas nossas costas. E o medo ele vai crescendo com base em tudo isso, né? A gente vai colocando aí uma cascata de coisas atrás da gente, e quando a gente vê, quando a gente percebe, a gente já se tornou refém de tudo isso. Com certeza. E aí vem uma pandemia mundial que faz todo mundo parar suas vidas, faz todo mundo voltar para suas casas, faz todo mundo voltar a olhar para suas estruturas, né, de família, e ter que encarar tudo isso de qualquer forma. Você agora vai ter que encarar tudo isso querendo você ou De não. cara limpa ou suja, né? Ou suja. E transmite, e tem pessoas que transmitem nesse momento uma dor incalculável por estar tendo que se ver, né? Nós sabemos que Exato. isso é uma coisa muito difícil, porque muitos, e até mesmo em determinadas fases da nossa vida, não nos suportamos, ou seja, não conseguimos ver e suportamos o que nós somos. Estamos sempre, como que fala? Espanando dentro de uma insatisfação absurda. Mas aí a gente vai para um tema, né, Kátia, que é um pouco da expectativa Sim. que a gente coloca na vida e colocam na nossa vida, né? Padrões Qual a expectativa? pré-criados, né? E aí a gente já nasce com uma expectativa, a gente já cresce com uma expectativa, a gente já... E aí quando essa expectativa não é atendida, às vezes a gente se frustra pelo desejo do outro, inclusive. Porque eu frustro porque eu não atendi o desejo da minha mãe em ser advogado, ou eu frustro porque eu não atendi o desejo do meu pai em seguir a carreira médica, ou eu frustro em não seguir a carreira do meu tio, que é um grande advogado e que queria, sabe aquelas coisas que a sociedade vai colocando dentro da gente, que a gente vai vivendo e que a gente vai às vezes se distanciando tanto do que a gente é, que aí eu volto para a fé. Que a fé pode ser um fio Sim. que me puxa de volta. Sim. O espiritual pode ser um fio que me puxa de volta para o meu eu. Que me faz enxergar de novo aquilo que eu sou. Na essência, né? Que me faz entender aquilo realmente que eu quero. Eu tenho certeza que depois desse processo, muitas pessoas vão mudar de profissão. Eu também. Porque elas entenderam que não é isso que elas querem mais na vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão deixar de se preocupar com padrões materiais, porque não é isso que faz elas felizes de verdade. Então, quando a gente fala dessa linha, né, do medo do espiritual e principalmente, né, surgindo tudo de um movimento que a gente está vivendo hoje, que não é
atendido pelo nosso desejo, tá tudo meio interligado, né? Com certeza. Tá tudo Tá tudo interligado. meio, Eu acredito tá tudo bem que interligado. o otimismo, junto com a fé, né? Existem pessoas que vibram, né, numa energia que não é uma coisa plausível para uma saúde mental elevada. Então, estão sempre vendo coisas, assistindo coisas, sendo massacrados pela mídia, entendeu? Em prol de quê? Em prol de quê? Então, e aí, de alguma forma, é até compreensível também esse comportamento, né? Sim, Porque a pessoa está em casa, ela não está produzindo o que ela acha que ela deveria estar produzindo, ela não está trabalhando, ela não tem a rotina dela sendo cumprida, ela perdeu o controle de tudo. Então eu preciso achar uma justificativa plausível, coerente e racional, principalmente, porque a gente quer buscar nessa hora respostas fechadas e racionais. E aí eu passo a olhar tudo aquilo, não, eu estou fazendo isso tudo por esses números, por essas notícias que eu passo a colocar dentro de mim o dia inteiro. E aí eu passo a viver essa pandemia dentro de mim. E eu passo a viver esse desespero dentro de mim. Eu passo a viver esse caos que está dentro de mim. E eu perco a oportunidade de olhar para o meu mundo e ver o caos que eu vivo na minha casa. E viver o caos que talvez eu tenha a oportunidade e que eu deva, né, como dono da minha casa, corrigir, arrumar. Talvez eu esteja tendo a oportunidade de olhar o meu caos e eu não estou conseguindo. Mas aí eu me desloco, né? O deslocamento, eu me jogo o meu olhar para fora para novamente não olhar para dentro. certo. Novamente, essa defesa do medo, né? Me diz uma coisa, Luiz. Eu já dei uma dica aqui de como eu me supero dentro dessa quarentena dentro de casa. O que você faz de que eleve a sua vibração, a sua energia, o seu otimismo dentro de casa nesses dias? Diz para mim. Eu tenho, Kátia, feito bastante coisas, né, nesses dias de isolamento. E coisas assim que eu sempre quis fazer e que eu nunca tive tempo para fazer. Sim, Que sempre eu tinha aquela desculpa, eu estou sem tempo para estudar, eu estou sem tempo para ler. Então eu criei rotinas também dentro da minha casa, eu continuo trabalhando, eu continuo atendendo aos pacientes por Skype, e a gente tem a sorte da tecnologia estar a nosso favor nesse momento, e né? como? Poderíamos também estar totalmente parados, mas eu tenho parado para olhar para aquilo que eu sempre quis fazer e para aquilo que eu dava como desculpa de falta de tempo, de falta de motivação, enfim. Essa é uma frente. Eu tenho estudado bastante, tenho lido muito, tenho assistido alguns filmes, Mais séries? algumas poucas séries. Eu vou dizer que mais alguns filmes e livros mesmo. É o que eu tenho mergulhado. Tenho curtido bastante. Tenho desenhado alguns projetos, né? Eu comecei a escrever alguns projetos para pós-pandemia, né? do Covid-19. Eu tenho trocado muita ideia com amigos, com pessoas parceiras, né? E eu tenho me voltado muito por uma crença, por uma fé solitária. Que é difícil, né? Eu sou realmente. Eu tenho muita fé, eu sou da Umbanda, eu tenho todo um vínculo com a religião e com a comunidade que eu trabalho. E eu descobri que o processo pode partir só de mim para mim, né? Sim. E muitas vezes a gente se coloca assim num processo de sempre atender o outro, porque a gente muitas vezes acha que as coisas para a gente já estão certas, já deram, a gente precisa. E eu descobri que nesse processo espiritual,
né, que eu tenho vivido, nessas experiências que eu tenho trazido para a minha vida dentro da minha crença, da minha fé, da minha espiritualidade, eu descobri que eu posso ser eu, o start ali de comunicação. E isso é maravilhoso, né, Luiz? Isso é muito É bom. maravilhoso. Isso é muito E aí bom. a gente passa a compreender um pouco mais o nosso ser, a nossa essência, né? A gente começa a compreender um pouco mais o que a gente também não deve fazer, né? O que a gente deve, às vezes, parar e dar um basta na nossa vida. Sim. É claro que a gente cria hoje um olhar coletivo, um olhar social mesmo para as dificuldades das pessoas, né? Um olhar com um intuito da caridade, com um intuito de ajudar o próximo. Mas em alguns momentos a gente para olhar que, poxa, eu estou sozinho, o que eu faço por mim também? Se curtir mais, né? Mas não que eu faço. Mas o que eu faço por mim, não olhando com esse espectro material, que é geralmente como a gente olha, né, para as nossas coisas, Sim. né? Para as nossas necessidades. Porque quando a gente fala de necessidade, nossa, a gente sempre coloca material na frente. E aí a gente começa a olhar as coisas um pouco mais desfragmentadas, né? A gente volta a tentar entender e ressignificar algumas coisas que a gente até ontem, né, até 20 dias atrás, não é que a gente só acreditava, a gente vivia. Vivia. E hoje precisa passar a não viver, aprender a não viver mais. Porque esse foi um processo. A gente não sabe como vai ser o mundo daqui 10 anos, Eu costumo daqui dizer 5 que anos. a gente tem que viver mais o hoje, pegar a experiência do ontem e não projetar tanto o futuro. Tipo, você acabou de falar que você está fazendo projetos. Projeto é ótimo. Projeto é esperança. Projeto Sim, renova, traz a essência do querer, né? Mas isso tudo com o exato. pé no chão. Com o pé no chão, Exato, exato. vivendo Só que hoje. a gente tem que ser inteligente, né? Sim. Eu acho que a gente pode sair dessa crise mais velho, ou a gente pode sair dessa crise mais velho e mais sábio. Eu com certeza Aí vou vai sair ficar. mais velha. Não, mas mais velho, ele tá nas duas condições. Sim. Agora, a sabedoria está em você entender o que você vai fazer com isso tudo, né? O que você vai transformar na tua vida, na tua essência, no teu eu, depois que isso tudo passar. Porque a lição vai ser dada, está sendo Está dada. sendo dada. Aceitando ou A lição não, está sendo dada. todo mundo vai ter que aprender a ler essa lição. Ou seja, a conviver com o A seu lição eu. está sendo dada. Conviver com a sua intimidade, com as suas necessidades, com os seus medos, com as suas dores, encarar isso tudo de frente, conviver com a sua família, talvez entender que o seu papel ele é muito maior do que aquele papel que você acha que tem dentro da sua estrutura familiar. Né? A gente vê hoje um pai de família que não está trabalhando, que está sem salário, tendo que conviver dentro de casa, ele sente sem poder. Ele perdeu o prumo. Ele perdeu o prumo, mas será que ele só é isso mesmo para aquelas pessoas? Ou será que ele só enxerga nesse papel? E aí a gente vai ter que trabalhar tudo isso. E a gente vai ter que entender tudo isso. E olhar as oportunidades, ser oportunista mesmo, né? Eu vou finalizar esse processo com algumas coisas novas na minha vida. Algumas coisas que eu não quero mais e outras que eu acho que estão muito legais, assim, que vão ter que entrar. Mas com sabedoria, Com né? consciência. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente também não pode viajar. Não. É justamente por Criar. estarmos viajando fora do nosso eixo, do nosso prumo, que tudo isso está acontecendo, né?
No A gente já mundo viajou todo, demais. né, Luiz? A gente já viajou muito. A gente só está aqui porque a gente já viajou demais. Porque o mundo se colocou de uma forma que agora precisa mudar. Precisa. Que agora a gente precisa de outra maneira. A gente precisa se reinventar. Sim. Eu né? só vou, Ressignificar eu só vou dar dessa. um- uma ciência para o povo, que estava esperando também a doutora Luciene. A doutora Luciene não pôde vir, estar presente aqui na nossa live. Ela teve um problema sério lá no trabalho dela, por causa da profissão. Pediu desculpas, né? Em contrapartida, ganhamos de presente, vindo dos céus, o Luiz, que é um dos maiores terapeutas que eu conheço também, colega meu de profissão, excelente pessoa, alto profissional, um profissional assim espetacular. E além de tudo, de uma sabedoria espiritual ímpar. É uma pessoa de muita, muita luz que veio aqui hoje nos dar assim de presente a presença dele. Ele é top, top das galáxias. E olha, eu conheço muitos terapeutas dentro da psicanálise e o Luiz mora aqui, ó, no meu coração. Obrigado, cara. Ele foi uma das pessoas que me ajudou na formação, então eu tenho um apreço muito grande, não só pela pessoa que ele é, mas sim pelo profissional que ele é, entendeu? Quanto ele fala de espiritualidade, é espiritualidade pura, na essência, sem nenhum tipo de crendices que vá levar a gente a um desfalque de pensamento. Não. É uma coisa plausível, sensata, honesta e verdadeira. Eu acho que essa é a palavra, né? É ser honesto com a gente mesmo. Sim, com certeza. Né? É ser honesto, inclusive com o espiritual. Sim. É ser honesto, inclusive, com a nossa proposta espiritual. Né? Com a proposta do espiritual, porque eu já vejo de outra forma, eu já vejo com a proposta do espiritual na nossa vida. Sim, porque sem o espiritual não seríamos nada. E a gente volta a falar, dentro do nosso sistema emocional, que aí não é espiritualidade, aí a gente está falando de psicanálise, né? Nós somos bio, psico, social e espiritual. Então esses pilares, eles têm que estar muito bem fundamentados dentro da nossa vida. E eu vejo uma necessidade hoje do espiritual que ela supera muitas vezes o todo. Talvez para a gente reconstruir a nossa essência, a gente vai ter que perder a nossa matéria. A gente vai ter que perder a nossa crença no material. E mais para o espiritual. E olhar para a nossa essência mesmo. Sim. Viver a vida de forma mais limpa, mais pura. Mais leve, né? Sem estar se cobrando tanto. Pensar que hoje as pessoas que até... Eu vi hoje uma pesquisa que foi feita e eles falavam sobre quanto tempo você consegue sobreviver com o que você tem. Por quanto tempo você vai conseguir sobreviver, né? E se alimentar durante essa crise toda. E ali uns 40% não passam de um mês. E aí mais uns 15% já não tem mais o que comer. Já está faltando para alimentação. Sim. Eu conheço muitas pessoas que estão fazendo trabalhos para ajudar essas pessoas, porque muitos são autônomos e não estão tendo a oportunidade, não tem aquele salário fixo para sobreviver. Vamos falar da nossa profissão mesmo. Exatamente. Cara. Se nós não tivéssemos tendo essa oportunidade de trabalhar hoje online com a tecnologia, sim. Né, e atender por Skype, atender por WhatsApp, FaceTime, enfim. A gente tem diversos recursos hoje. Sim. Nós não estaríamos trabalhando. Exatamente. Nós não estaríamos trabalhando. Eu só agradeço. Nós não teríamos como atender
a demanda não teria. Não existiria recurso. E a gente hoje se reinventou, né? A gente se reinventou. E vamos nos reinventar em muitos segmentos, né, Luiz? Também. Sim. E se a gente conversasse há um ano atrás, como a gente já teve diversas conversas, o atender online nunca é uma opção. Não. Nossa. Nunca foi. E hoje está sendo, né? Eu né? conheço poucas pessoas que gostam do atendimento online. A gente gosta do setting, né? Gosta do ambiente, Do da consultório. clínica, do nosso espaço. A gente cria toda uma... E isso é super importante para que a gente tenha um rapport legal com o nosso paciente. Mas hoje a gente é obrigado a criar isso tudo pelo Estamos celular, desenvolvendo pelo... vários tipos de técnica e eu estou assim, cada vez mais gostando. Eu já gostava, né? Eu troco uma energia muito fácil com as pessoas. É de mim, né? Eu tenho uma troca e eu consigo. Eu tenho pacientes em outros estados, em outras cidades, em outros países. Eu consigo numa boa. Mas Não, eu tinha muita dificuldade. Eu atendia muito pouco online antes. eu lembro que você Eu falava gostaria... comigo, você consegue? Eu consigo. Eu falava, não, eu gosto de ver, eu gosto de ver o comportamento, eu gosto de ver a postura, né, a expressão corporal. É claro que a gente perde coisas, mas a gente ganha outras, a gente ganha mobilidade, agilidade, rapidez. Sim, Né? sim. A Hoje logística, você não né? fica... Tudo é tão... Então, quando se começou a parte de terapia online, era uma coisa muito esporádica. Eu me lembro que quando eu comecei na parte online, muitos dos meus colegas não faziam isso. E hoje todos estão obrigados a entrar nesse campo. E eu falo uma coisa para você. A gente vai ter que se reinventar em todas as profissões. Em todas as profissões. Eu vejo o mundo afora, em contato com as pessoas, que em todos os âmbitos de profissões, as pessoas estão tendo que se reinventar dentro das suas profissões. Dentro de um trabalho feito online, executivos, grandes multinacionais, fazendo reuniões através Isso já existia, mas agora mais assiduamente, né, Luiz? Não, e a gente para perceber, né? Para analisar uma situação e perceber um fato. Para que as pessoas se deslocam 2 horas para ir numa reunião no outro lado da cidade, 2, 3 horas às vezes, para ficar 40 minutos numa reunião, se elas têm uma tecnologia que aproxima elas e que resolveria todo esse processo? Olha o que a gente faz de mal para o meio ambiente, para a nossa vida, para a nossa saúde, enfim. Olha como a gente não é prático, né? Olha como a gente se afasta da nossa essência. E a gente vai para essa reunião de meia hora, de 40 minutos, depois de um deslocamento de 3 horas, e a gente finge que está tudo bem. Exatamente, Luiz. Então, eu acho que a gente hoje começa a ressignificar valores que a gente, né, sempre carregou e que sempre foram colocados, e muitas coisas que a gente aprendeu, né, outras que são transgeracional, mas a gente começa a se colocar e se posicionar de uma forma diferente. Sim. Eu acho que a partir dessa mudança de comportamento, essa mudança do olhar para a sociedade, um olhar para o outro, né, onde a gente vê as pessoas sendo solidárias, sendo solícitas, se preocupando com o vizinho idoso que não pode ir no supermercado, se preocupando com a família que o casal muitas vezes está sem trabalho e ajudando com a alimentação. Com certeza. Olhando para fora, olhando para as pessoas que são menos favorecidas, mais carentes, para aquela faixa da sociedade, né? Para aquela base social que a gente quer transformar ela em invisível. Sim. Ela apareceu. Sim. E vai aparecer cada vez mais, né, Luiz? Luiz, eu vou ter que interromper você, infelizmente,
porque no Instagram é somente 1 hora. O tempo passou voando, já estamos aqui 1 hora conversando. Eu quero muitíssimo agradecer você. Pô, querida, eu que agradeço o teu convite. A hora que você precisar, tamo junto. Obrigada a vocês que estão aí. Boa noite, que Deus nos abençoe. E que semana que vem. Eu vou deixar Fala. nos comentários um link para a minha página, tá? Ok, lógico. Quem quiser. Fica à vontade. Uma página que eu falo de Umbanda e psicanálise. Quem quiser conhecer um pouco dessa mistura, passa lá. Tá bom. Obrigada, Luiz, do fundo do meu coração. Um grande beijo e que Deus abençoe vocês, tá bom? Semana que vem a gente está junto. Provavelmente no sábado a gente vem à tarde fazer uma live. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.